A paz, irmãos! Estamos iniciando mais um Louvor e Palavra. Prepara o seu coração, prepara a sua mente. Vamos nesta noite meditar na palavra do nosso Senhor. E já vou falando logo no começo, né? No começo do Louvor e Palavra, gosto de lembrar, já deixa o seu like, já deixa o amém, já coloca a sua sugestão de música. Tudo isso ajuda a levar o louvor e palavra para mais pessoas. Então não se esqueça de fazer isso. Já deixa tudo bonitinho e durante a mensagem, a palavra vai falando ao seu coração, pegue, faça os comentários aí no chat. Aproveite para interagir. E uma última lembrança, agora é o momento de meditarmos a palavra do nosso Deus, momento de orarmos, momento de louvarmos ao nosso Deus. Então não fica zanzando pela internet, chega uma mensagem do WhatsApp, você vai olhar. Não, foque agora, nesse pouco tempo que nós estamos dispondo para o nosso Senhor, foque em louvá-lo com todo o coração. Não deixe o cansaço pegar você, nada disso. O momento agora é um momento nosso e para com o nosso Deus, um momento de comunhão, um momento de comunhão também como irmãos em Cristo, porque afinal, mesmo distantes fisicamente, nós estamos juntos espiritualmente, estamos reunidos espiritualmente para adorar, para louvar ao nosso Senhor. Amém? Então, neste momento, vamos orar, vamos nos preparar para adorar e meditar na palavra. Deus Santo, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos na Sua presença, ó Pai, mesmo que distantes, nós estamos unidos pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Mesmo que distantes, ó Deus, nós podemos meditar, nós podemos orar como família em Cristo. Mesmo que distantes fisicamente, nós podemos louvar em uma só voz toda a honra, toda a glória que é devida ao seu nome. Pedimos ao Pai que derrama nesta noite sobre nós um pouco mais da sua graça, um pouco mais da sua misericórdia, ó Pai, nos revelando a sua vontade por meio da sua palavra, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nós vamos falar um pouco sobre galardão. Galardão é algo que nós não falamos sempre. Galardão, poucas vezes nós comentamos, mas nós vamos ver que galardão é a recompensa pela nossa fidelidade a Deus. Hoje nós vamos pegar duas parábolas, que é a parábola dos talentos e a parábola dos trabalhadores. Nós vamos comparar essas parábolas e vamos entender o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra. Com isso, vamos ter claro a nossa missão e como devemos proceder aqui na Terra e o que Deus espera de nós. Por isso, medita nessa palavra nessa noite, já vai checando, será que eu estou caminhando conforme Deus ele quer, conforme Deus espera? Será que eu estou realmente sendo um bom filho, alegrando o coração do meu pai? Como será que está minha conta aí do galardão? Será que minha conta está boa, meu galardão está ali sendo construído? Ou eu estou aí usando o limite, né? Não existe limite no galardão, mas estou perdendo aí riquezas e bênçãos que o Senhor promete me dar. A primeira parábola que nós vamos meditar é Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. Os irmãos sabem que o talento é uma medida de dinheiro, um pagamento, né? Então, lá em Mateus 25, 14 a 30, o Jesus Cristo está falando sobre o reino dos céus. Ele já havia contado uma parábola anteriormente, depois os irmãos leiam aí Mateus 25. Então, Jesus emenda essa segunda parábola e diz assim: e também será como um homem, né? O que será como um homem? O reino dos céus. Será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos
ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele. Entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós conhecemos essa parábola. Alguns domingos atrás meditamos em cima dela, onde Jesus ele nos ensina, né? Ele fala, né? Esse servo aqui, esse senhor, na verdade, ele dá os talentos, né? Uma quantia de dinheiro para os seus servos e distribui. E quem tem mais, ele se empenha e multiplica esses talentos, e quem tem menos fica com medo de perder o talento, que na época era uma medida de dinheiro, esconde esse talento e não utiliza. Então, aquele que foi multiplicado, aquele que multiplicou o dinheiro do seu senhor, a riqueza do seu senhor, esse daí foi ainda abençoado com o dobro. Aquele que pegou e escondeu essa riqueza que recebeu do seu senhor, esse foi castigado severamente. É, e nós vamos ver agora a parábola dos trabalhadores. Nós vamos fazer aí uma comparação. Antes da parábola dos trabalhadores, nós vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar, chamar nossa irmã Paula para louvar conosco o hino digno de glória, ou melhor, o louvor digno de glória. Louvemos. Amém. Vamos sempre louvar ao nosso Deus com alegria. Vamos sempre glorificar ao nosso Deus com a nossa razão, mas também com a nossa emoção. Digno de glória. Digno de glória é o nosso Deus. Nós vimos então, nós fizemos a leitura da parábola dos talentos, onde aquele senhor distribuiu talentos diferentes para os seus servos. E vamos fazer a leitura agora da parábola dos trabalhadores. Pastor, louvor e palavra de hoje, bastante leitura, irmãos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Lá em Mateus 20, de 1 a 16, tem a parábola dos trabalhadores, que diz o seguinte: Pois o reino dos céus é como um proprietário
que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia. Mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. O Senhor os igualou a nós e suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, de 1 a 16. Olha que interessante, irmãos, que nós podemos meditar. Essa parábola, ela é muito interessante porque tem um senhor que contrata os trabalhadores aí para sua lavoura. E ele vai contratando durante o dia, desde lá do início do dia até o final do dia, ele contrata os trabalhadores. E o que acontece com esses trabalhadores? No final, todos recebem o mesmo pagamento. Havia sido combinado previamente com aqueles que chegaram pela manhã. Eles iriam receber 1 denário. Ponto final, era o combinado. E eles trabalharam o dia inteiro. Até aqueles que iniciaram seus trabalhos lá no final do dia, 5 horas. Eles também receberam 1 denário. Isso causou o quê? Confusão, causou uma intriga. Como assim? Eu trabalhei muito mais que aquele e ele recebeu o mesmo que eu? Isso daí é injusto aos meus olhos. Lá vem o ser humano, irmãos. Lá vem o ser humano questionar a justiça de Deus e a soberania de Deus. Então nós precisamos entender, Deus é soberano, Ele não vai nos dar satisfação, Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer e no momento que Ele quer. E aqui esses trabalhadores, eles olham para o seu Senhor e ficam indignados, como eu trabalhei muito mais com sol quente e recebi, né, o mesmo que aquele que chegou à tarde para trabalhar, eu deveria receber mais. A resposta do Senhor é muito interessante. Não foi o combinado? Não foi isso que eu combinei? Será que eu estou fazendo algo que não estava aqui nos nossos acordos? Não, o Senhor estava cumprindo o combinado. Ele não estava fugindo aí simplesmente do que foi combinado. O Senhor ainda coloca, o dinheiro é meu, né? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Se eu quero dar mais para um, menos, eu faço, porque eu sou o Senhor. Irmãos, a nossa vida é dessa forma que funciona. O nosso Deus é o Senhor, nós somos os servos. Nós não adianta queremos questionar a Deus. E hoje em dia é muito comum questionar a Deus, colocar em xeque, em dúvida a justiça de Deus. Nada isso não vai levar a nada, irmãos, porque nosso Deus ele vai continuar agindo da forma que ele quer agir, porque ele é Deus. Mas vamos ver algumas lições que nós podemos tirar dessas parábolas e comparando essas parábolas. A primeira lição que eu quero deixar bem claro aqui, que os irmãos peguem aí e colocam no seu coração. Deus nos dá atribuições, irmãos, de acordo com a nossa capacidade. Ponto final. Não há nenhuma atribuição que Deus vai colocar na sua vida, que Deus vai colocar aí no seu caminho. Nenhuma atribuição que você não possa carregar. Algo que seja demais para você.
Versículo 15, né, Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Ponto. Deus, ele nos dá o que nós temos capacidade de cumprir. Então, você acha que você tem muitas atribuições na obra do Senhor, você acha que é muito trabalho, que você não dará conta. Isso é uma mentira, isso não é verdade, porque Deus, ele conhece a sua vida, Deus, ele te conhece, Deus, ele vai te capacitar para a obra dele. Então, o que ele colocou na sua mão, você tem capacidade de desenvolver. Muitas vezes você pode não estar muito disposto, muitas vezes você pode ter dificuldade. Sim, estamos num processo de melhoria, estamos numa jornada de santificação. Não estamos prontos. Nós, na verdade, estaremos santificados somente quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas isso não quer dizer que nós não conseguimos cumprir com o que o Senhor coloca na nossa mão. E Deus, ele olha, que o Senhor olha para os servos, deu 5 talentos para um. Ele sabia que esse servo teria capacidade de administrar 5 talentos. Deu 2 talentos para um. Esse servo tem essa capacidade. E teve aquele que recebeu apenas um talento. E ele deveria ter desenvolvido esse talento. Ele não desenvolveu. Ele, não, vou perder isto. Não tenho capacidade. Então, se por um lado existem aquelas pessoas que acham que estão trabalhando muito, que estão se esforçando muito na obra, por outro lado, tem aquele que recebeu uma função de Deus e ele não desenvolve essa função. Tem aquele que colocou, né, tem uma função, ele fala, eu não sou capaz de fazer isso. Irmãos, prestem atenção. Se Deus está colocando no seu caminho, é porque você tem condições, você tem capacidade. E não é o pastor que está falando isso, é a palavra. Deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e 1 talento a outro. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, se está na sua mão, se Deus colocou esse talento para ser desenvolvido, faça. Faça, porque é possível fazer. Então, primeira lição: as atribuições que nós temos são de acordo com a nossa capacidade. Ponto final. Muitas vezes acontece isso, pastor, eu não consigo fazer, pastor é mais forte que eu, pastor é, uma insegurança sobre assumir aí a sua função na obra. Pastor, não é possível isso, eu não nasci para isso. Não, assuma. Assuma. Ore a Deus, Pai, eu não me sinto capacitado, mas me capacite. Pai, eu sei que eu tenho um caminho muito, muito grande ainda para melhorar, mas por favor, trabalhe na minha vida, seja feita a sua vontade. Deus vai te abençoar e você vai conseguir multiplicar esses talentos. Amém, irmãos? Segundo ponto muito importante que nós precisamos meditar. Deus não vai nos comparar uns com os outros. Olha que interessante. Se na primeira parábola, Deus colocou talentos diferentes, quantidades diferentes nas mãos dos servos, na segunda parábola, olha que interessante, servos entraram na obra em momentos diferentes. E a comparação nas duas parábolas não foi em relação a um terceiro. Sempre Deus olhou para a execução do que você foi contratado, entre aspas, aqui no caso das parábolas, foi contratado para fazer. Na nossa vida, né, na nossa vida diária com Deus, é aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Mateus 20, 14 e 15. Nós nos comparamos com o outro. Nós olhamos, aquele irmão trabalha mais, aquele irmão trabalha menos. Temos que são egocêntricos, eu faço tudo, só eu faço, acho que só ele trabalha na obra. Tem aqueles que são inseguros, não, eu não posso, eu não consigo. Mas na verdade, irmãos, Deus, ele vai cobrar de nós o que ele mandou, o que ele pediu que nós
executássemos. Então, pega o seu ministério, pega a sua obra, pega as suas tarefas, faça com amor, faça com zelo, preenchendo o corpo de Cristo. Não importa a função, uns acham que é uma função maior, outros acham que é uma função menor. Isso é pensamento humano. Deus nos coloca, cada um na sua posição, para que a sua igreja ande bem, para que a sua obra caminhe bem. Deus ele vai nos colocando cada parte do corpo, cada parte tem a sua função. A Bíblia deixa muito claro isso. Tem o dedo, tem a orelha, tem os olhos. Eu não posso, o dedo não pode querer ser os olhos não podem querer ser os ouvidos. Cada um tem a sua função. E no corpo de Cristo não existe essa função maior ou menor. Deus coloca cada um na sua função para que nós abençoemos a obra, para que nós abençoemos ao nosso próximo, para que nós adoremos ao nosso Criador. E dessa forma somos recompensados com os galardões. E lembramos, a salvação é graça de Deus. A salvação não é mérito nosso. A salvação Deus derrama sobre nós por meio do Santo Espírito. Ele nos faz reconhecer pecadores. Mas o galardão não, é a nossa fidelidade em cumprir aquilo que Deus está mandando. Não vamos ficar olhando para o lado, irmãos. Eu tenho muito talento, eu tenho pouco talento. Eu tenho muitas atividades, ou eu tenho pouca atividade. O que tem na sua mão, faça com todo zelo. O que tem na sua mão, faça com toda alegria. O que tem na sua mão não é assim, tá ruim, mas tá bom. Não, tente sempre evoluir, sempre tente melhorar. Eu tenho falado constantemente na nossa igreja, o resultado final, irmãos, nós não temos controle. O resultado final muitas vezes não depende de nós, ou na maioria das vezes não depende de nós, mas o caminho está na nossa mão. Como vamos trilhar o caminho está na nossa mão. Então façamos um caminho que alegre o coração do nosso Deus. Não vamos fazer nada por orgulho, nada por competição. Não vamos olhar para o lado, irmãos. A palavra manda que nós olhemos para frente, para Jesus Cristo. É isso que o Senhor está colocando aqui na minha mão para desenvolver? Eu vou desenvolver da melhor forma possível, para a honra e glória dele. Ponto final. Eu não vou olhar para o lado. O que o irmão está fazendo? Ele está fazendo o que Deus colocou na mão dele. O problema é que o ego, a inveja, muitas vezes, ela se aposta do nosso coração e nós ficamos olhando para o lado. Desenvolva o ministério que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou no seu coração. Então Deus aqui ele deixa claro por meio dessa parábola, né? Jesus ele nos dá esse ensinamento. Eu contratei cada um em horário determinado do dia. Um lá pela manhã, trabalhou o dia inteiro, sol escaldante. O outro lá no finalzinho do dia. E no final recebeu o mesmo pagamento. Por quê? Porque Deus não está comparando trabalhadores. Ele está olhando aquele que cumpriu fielmente a sua missão. Lá em cima, na primeira parábola também, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 1. O Senhor cobrou a mesma coisa. E os talentos fossem multiplicados. Não importa se você tem 5 ou se você tem 1. Como você tem trabalhado na obra do nosso Deus, irmão? Você tem desenvolvido o seu talento? Você tem realmente olhado ali para frente, seguido, né, olhando para Jesus? Ou você tem olhado para o lado? Ou você tem você está com medo de colocar os seus talentos aí na obra? Pensa sobre isso. Nosso Deus fala conosco nessa noite, realmente, né, para entendermos como nós temos trabalhado e para evoluirmos, para melhorarmos. Terceiro ponto, irmãos, nós devemos ser fiéis ao que Deus nos chamou para trabalhar. Devemos ser fiéis. Sabe, irmãos, quando nós recebemos uma atribuição para trabalhar na obra do nosso Deus, nós devemos, assim, ter alegria, devemos nos sentir, assim, sortudos, afortunados, porque nós temos a possibilidade de trabalhar na obra do nosso Deus. Irmãos, até essa bênção é Deus que coloca no nosso caminho. E o trabalhar na obra, isso nos traz o galardão, isso nos traz a recompensa.
A Bíblia não fala qual será essa recompensa, mas uma coisa é certa: nós receberemos. Então vamos ser fiéis ao que Deus nos chamou para trabalhar. Você tem muitos talentos. Ah, então já faço muita coisa, estou cansado, não quero mais nada. Não. Quanto mais Deus vai multiplicando, vá trabalhando, porque isso é bênção para você. Você está juntando tesouros eternos. Você tem um talento. Senhor, eu vou pegar esse talento, mas eu vou trabalhar tão bem, mas eu vou trabalhar com todo o coração, com todo o ânimo, com toda a garra, que Deus vai multiplicar. Daqui a pouco eu vou ter 4, 5 talentos como o outro. Na prática, o que acontece, irmãos? Na prática, nós nos empenhamos a cuidar aí das nossas vidas seculares, nos preocupamos tanto com a nossa vida secular e nós enterramos o talento que o Senhor nos dá. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, você que pega o talento, trabalha esse talento, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 20, não importa, você trabalha com alegria. No dia final, Deus vai pegar na sua mão e vai falar: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Você será ricamente ainda mais abençoado, porque já somos abençoados nessa terra, mas você será ainda mais abençoado. Você que não trata com fidelidade o talento que Deus colocou na sua mão, você que trata com desdém, você que não trata como prioridade, você que está mais preocupado em tocar sua vida secular e não e se esquece do que Deus colocou na sua mão. Muito cuidado, se arrependa, fala: Senhor, até agora eu fui relapso com a sua obra, eu fui relapso com o talento que o Senhor me deu, mas a partir de agora, Pai, me capacite para entregar o que eu tenho de melhor para a honra e glória do seu nome. Amém, irmãos? Medite nesses 3 pontos neste momento. Primeiro ponto que nós falamos: olha, Deus não dá atribuição maior do que nós podemos carregar. As atribuições são de acordo com a nossa capacidade. Segundo ponto: Deus não vai nos comparar uns com os outros. E nós não devemos fazer isso também. E terceiro ponto: nós devemos ser fiéis ao que Deus nos chamou para fazer. Vamos ter fidelidade na obra do nosso Deus. Amém? Neste momento vamos louvar novamente, vamos cantar o louvor manancial. Vamos todos louvar. Louvemos. Fonte de vida,
Amém, amém. Nós vimos então que Deus não vai nos comparar, né, irmãos? Vimos que nós temos capacidade de executar tudo que Deus coloca aí na nossa vida. Vimos que devemos fazer sempre com zelo, com amor. Devemos priorizar as coisas de Deus. Outro ponto que queremos meditar, Mateus 20, versículo 2. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Esse versículo, o que significa, pastor? Não entendi. Ele combinou. Deus avisa, irmãos, o que irá cobrar. Deus, ele fala a regra do jogo, irmãos. Não existe surpresa. Por exemplo, o salário do pecado, todos sabem de cor, é a morte. Aquele que pecar, certamente, morrerá. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Logo, se eu não obedecer, realmente eu não amo a Jesus Cristo, eu não amo a Deus. Deus, ele nos fala, olha, aquele que me servir, que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Quem trabalha na minha obra receberá o galardão. Aquele que não for fiel a mim, não receberá o galardão. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Deus, ele nos mostra exatamente como ele quer ser adorado. Deus nos mostra como nós devemos viver a nossa vida. Deus nos mostra que se seguirmos um caminho bom, nós seremos abençoados. Deus nos mostra que se seguirmos um caminho ruim, nós sofreremos. Não há surpresas, irmãos, né? O combinado, Deus, ele sempre cumpre, porque ele é justo, ele é fiel. E o combinado, ele cumpre para os dois lados. Aí está a questão. Então, não vai existir surpresa. Quando estivermos no dia do juízo final, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não imaginei que seria assim. Senhor, não haverá, irmãos, qualquer tipo de questionamento. Porque por meio da sua palavra, nosso Deus, ele nos mostra como nós devemos viver. Nosso Deus nos mostra o que ele espera de nós. Por meio da sua palavra, ele nos mostra como deve ser a nossa vida. Por meio, inclusive, né, dos pastores, dos líderes, Deus coloca as funções na obra para que possamos trabalhar. Deus toca o nosso coração para que tenhamos alegria no trabalho. Então, a regra do jogo ela é muito clara, não há dúvidas. A regra do jogo ela está desenhada, já foi escrita por Deus. Cabe a nós lermos e jogarmos a regra. Certa vez um dito pastor falou: Deus não vai ficar olhando se você foi um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não, Deus não vai fazer isso. Vai sim, irmãos, a palavra é clara. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra é clara. Que Deus, ele olha assim o caminho que nós percorremos. Deus olha assim o caminho que nós seguimos. E nós não podemos ficar andando para a direita ou para a esquerda, nos desviarmos. Não, nós devemos olhar para Cristo e seguir o caminho de Cristo. Devemos ser imitadores, devemos nos santificar, devemos ser pessoas, né, que dedicadas a fazer a vontade do Pai. Devemos ter um propósito claro de glorificar o nome do nosso Deus por meio dos talentos que o Senhor nos dá. Então, irmãos, não tem essa conversa, não tem essa desculpa que Deus não vai olhar. Deus vai sim olhar. Não há como simplesmente ignorarmos. Deus vai sim cobrar de nós o que deve ser feito. Por isso, irmãos, vamos ficar atentos. Vamos, sabe, irmãos, nos concentrar em fazer a vontade do nosso Deus. No dia do juízo final, como será a avaliação? Deus vai perguntar: você fez o que eu mandei você fazer? Ponto. Você fez o que era para ser feito? Deus não vai ficar, como falamos, nos comparando com o outro. Olha, aquele fez muito mais, esse você fez muito menos. Não. A pergunta vai ser: você cumpriu fielmente a missão que Deus colocou no seu caminho? E aí a pergunta que eu faço nessa noite é: você tem cumprido
a missão que Deus coloca na sua vida? Você tem trabalhado aí com alegria, com zelo, de acordo com o que Deus coloca? Porque no final, essa vai ser a questão. No final, esse vai ser o ponto. E nós responderemos a Deus. Irmãos, como falei, galardão, ele é o resultado, ele é a recompensa pela fidelidade dos servos de Deus. O galardão, nós receberemos quando adorarmos, quando vivermos uma vida de acordo com a vontade do nosso Deus. O galardão nos mostra também a operação da graça de Deus em nosso coração. Isso mesmo. Galardão, olha que interessante. Deus toca no nosso coração, irmãos. Deus toca ao nosso coração. Deus trabalha o nosso coração para que nós possamos, inclusive, ser abençoados. Deus é maravilhoso, isso é amor que Ele derrama sobre nós, porque por nós mesmos nós estaríamos muito longe de tudo isso. Por nós mesmos estaríamos aí, nem gostaríamos de chegar perto do nosso Criador. Por isso, sim, o galardão é resultado da nossa fidelidade, mas o galardão é também o resultado de Deus operando no nosso coração. Deus nos dando alegria para trabalhar. Amém? Como você vai responder para Deus? Quando Deus perguntar, você fez o que te mandei fazer? Qual vai ser a sua resposta? Por isso, irmãos, não vamos olhar para o lado, não. Não vamos ficar ali, né? O outro irmão fez, ele faz mais, ele faz menos. Não. Também não vamos arrumar desculpas. Não, eu não tenho capacidade. Eu trabalho muito. É só essa atividade, só essa tarefa que eu tenho. Não. Vamos focar em fazer o que Deus coloca no nosso caminho. Façamos com alegria. Façamos com zelo. E Deus vai multiplicando. Deus vai nos abençoando. E quando trabalhamos dessa forma, receberemos a recompensa. A palavra não fala qual será essa recompensa. A palavra não fala qual será o galardão. Mas vindo de Deus, irmãos, com certeza, é algo maravilhoso. Algo que nós não podemos nem imaginar o que nós recebemos. Por isso, vamos nos dedicar à obra do Senhor, com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, com toda alegria, sabendo que o que nós fazemos nunca é em vão. Aos olhos dos homens, irmãos, algumas vezes parece que nossas ações são em vão, mas as ações nunca são em vão. No Senhor, nunca o nosso trabalho é em vão. Uns plantam, outros regam, outros colhem. Nós não sabemos qual a nossa função na obra, se agora é de plantar, se é de regar ou é de colher. Nós não sabemos. Mas não importa também, porque Deus ele não vai cobrar isso. Ele vai perguntar: eu mandei você plantar, você plantou? Eu mandei você regar, você regou? Eu mandei você colher, você colheu? Amém, colhi, Senhor. Amém. Então, servo bom e fiel. Amém? Oremos. Deus, obrigado pela sua palavra. Deus Santo, tenha misericórdia, Senhor, do nosso caminho. Fortaleça o nosso coração para que possamos, ó Pai, em todos os momentos fazer o que é bom diante dos seus olhos, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Tenha misericórdia, ó Pai, quando nós nos desviamos, nós desanimamos, ó Deus. Nós nos comparamos a terceiros. Tenha misericórdia de nós, ó Deus eterno. Seja conosco em todos os momentos, ó Pai, e possamos sempre viver para a honra e glória do seu santo nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, e esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando então mais um Louvor e Palavra. Espero que Deus tenha te abençoado com a palavra dessa noite. Reflita no que falamos, medite no que falamos e conserte o seu caminho. Amém? Lembramos, esse já é o primeiro domingo, né? Estamos aí no primeiro domingo de novembro. Novembro, mês de aniversário da nossa igreja. Olha que bênção, que maravilhoso. Todos os grupos aí se
se programem para as apresentações. Sábado, programação normal. Domingo, lembrando, domingo, 10h30 da manhã, né, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, não esqueça da EBD. Então, domingo, Escola Bíblica Dominical, pelo Meet, 17h30, o nosso culto. Então, vamos todos participar, vamos cumprir o nosso chamado com alegria. Amém? Deus abençoe a todos, fiquemos na santa paz. Shalom.